Boa tarde, amigos e amigas. Meu nome é Ludmila Almeida, eu sou trabalhadora do GPEC e estou aqui mais uma vez com vocês para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse estudo que é feito de forma virtual através do canal do YouTube do GPEC, publicado todos os domingos e que vem sendo feito de forma sequencial. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, na sua segunda parte, dai a César o que é de César. Mas antes de nós fazermos a leitura, as considerações sobre esse item, eu gostaria de convidar a todos para que possamos ter um momento de oração, de reflexão. Então, vamos nos colocar numa posição confortável, manter a nossa respiração tranquila, pausada, suave. Aqueles que desejarem, podem fechar os seus olhos e vamos assim, nos conectando com esse momento, com o aqui, com o agora. E dessa forma, em sintonia com o alto, rogamos ao nosso amado Mestre Jesus a permissão para mais uma vez estarmos aqui diante das suas palavras, dos seus ensinamentos, buscando dar um passinho de cada vez rumo à nossa autoiluminação. Sabemos, Senhor, que ainda somos muito pequenos, mas também sabemos e temos a coragem de querer vencer dia após dia, de querer aprender lição após lição que o Senhor nos trouxe, para que aos poucos possamos nos transformar, nos iluminar e entrar em comunhão com o nosso Pai. Então, permite-nos, Mestre, que essa seja uma leitura tranquila, que as reflexões possam ser claras, que a gente possa verdadeiramente internalizar essas lições que serão apresentadas hoje. Que seja um momento de paz, de tranquilidade e de alegria. Que assim seja. Então, meus amigos, como eu tinha dito, nós vamos hoje dar continuidade, à segunda parte do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, no item de título, Dar a César o que é de César. Eu vou fazer a leitura e, à medida que formos lendo, a gente vai fazendo alguns comentários. Dai a César o que é de César. Então, os fariseus, tendo-se retirado, decidiram-se entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro o que ensinais e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isso. É-nos permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhe disse: De quem é esta imagem e essa inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhe respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram-se da sua resposta e, deixando-o, retiraram-se. Essa passagem está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 22, versículos 15 a 22, e São Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Então, o que essa passagem nos conta, Que os fariseus que eram os estudiosos da lei judaica, que estavam sempre atentos às leis na sua teoria, mas nem sempre à prática, por isso Jesus os chamava de hipócritas. Eles vieram para Jesus, ter com Jesus, para fazer-lhe uma resposta, fazer-lhe uma pergunta que, na verdade, trazia uma cilada, para Jesus. Era a tentativa de entender de que lado ficaria o mestre, se do lado dos judeus ou se do lado dos romanos,
que cobravam os impostos, que a essa altura incomodavam muito os judeus, porque naquela época o local era dominado pelo Império Romano, por César, né, na figura de César, e os judeus se incomodavam com o pagamento desses tributos. E aí trouxeram essa pergunta a Jesus, né? Deve-se ou não pagar esse tributo a César? Mas Jesus já havia entendido, né, o contexto da pergunta e o motivo da pergunta. E lhe responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? E o que ele quis trazer com essa resposta, né? Separando exatamente o que é de César, ou seja, o que é do mundo material, e o que é de Deus, o que é do mundo espiritual. Ele faz essa separação bem nítida quando responde a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então vamos continuar aqui a nossa leitura do próximo parágrafo, que nos diz: a questão proposta a Jesus era motivada pelas circunstâncias de que os judeus, tendo horror ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus: é-nos permitido pagar ou não pagá-lo, o tributo a César? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma armadilha, porque, de acordo com a sua resposta, esperavam excitar contra ele, seja a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, dizendo-lhe para restituírem a cada um o que lhe era devido. Então Jesus entendeu que não se tratava apenas de uma pergunta simples para conhecimento daquela causa específica, mas era uma questão, mais do que isso, uma questão política, né, de que eles estavam tratando ali. E ele resolveu tratar da melhor forma possível, né, trazendo esse âmbito político para a justiça dos homens e a justiça divina. Né? E aí, continuando, os comentários, ele segue. Essa máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral resumido sob uma forma prática e usual. É deduzida de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral acarretado a outrem, toda violação de seus interesses. Prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para com os indivíduos. Então, o que a gente vê aqui é que nem todas as questões são questões religiosas, né? Às vezes a gente fica querendo colocar na conta de Deus, na conta da espiritualidade maior. Todas as questões que se desenvolvem ao longo da nossa vida. Mas existem questões que são nossas aqui do nosso mundo material encarnado, que nós criamos e que nós precisamos entender a melhor forma de lidar com ela, né? Que não tem a ver diretamente com as questões religiosas, espirituais. Então, para essas questões, a gente deve usar as medidas que se usam aqui. Ou seja, vamos cumprir as leis aqui no plano físico, no plano material, que são leis dadas, criadas, estabelecidas pelos homens. Então, se a gente tem, por exemplo, leis para viver em sociedade, para viver dentro de um condomínio, para viver num determinado ambiente, quando a gente entra, por exemplo, numa repartição pública, num clube, num ambiente qualquer, numa escola, existem normas, existem leis, e essas leis precisam ser cumpridas, porque são as leis dos homens. Elas estão ali por algum motivo, que é para o melhor convívio em sociedade. Ah, mas e se eu não concordar com essas leis? Né? O que Jesus nos ensina é que nós devemos cumpri-las, mesmo que a gente não concorde. Mas não é preciso ficar passivo em relação a isso. A gente pode, sim, discordar das leis. Isso faz parte do processo de evolução em comunidade, em sociedade. E criar um movimento e fazer um movimento de construção de uma nova realidade.
de uma nova norma, de uma nova lei. Mas enquanto a gente faz esse movimento de construção, a gente precisa cumprir as leis vigentes, as leis que estão aí nesse momento, para que tudo fique numa ordem, para que tudo fique organizado, para que haja respeito entre as pessoas, entre as instituições, entre os vizinhos, entre os familiares. Então, se a gente discorda de uma determinada situação, não basta ignorá-la, não basta passar por cima, não basta se sentir na autoridade de ser maior do que uma determinada norma, uma determinada lei. A gente precisa, sim, fazer um movimento de mostrar que aquela forma não é a mais adequada, mas sem deixar de cumprir a lei que ali está proposta para nós. Porque, afinal de contas, estamos aqui todos encarnados, vivendo as nossas experiências na matéria, na carne, na sociedade. E faz parte do nosso mundo aqui de provas e expiações passar por essas situações em que ainda precisamos de normas, de leis, de regras, para nos manter no eixo, para nos manter de forma ética, respeitando a cada um que está à nossa volta, né? E o texto nos fala ainda sobre os ensinamentos de Jesus, né, que são tomados a partir de uma determinada situação. Então ele usa uma situação como exemplo nas parábolas, ou ele usa uma pergunta que lhe foi trazida, um momento que ele passou, para exemplificar uma norma geral, para exemplificar uma conduta que deve ser colocada para diversas situações, né, como guia para a nossa vida. E isso nos traz assim, um senso de moral, né, de ética mesmo, de como viver a nossa vida com ética, né? A partir de determinada situação, a gente consegue transcender esse conhecimento para outras situações da nossa vida e construindo as nossas bases. A nossa base de respeito, a nossa base de amor ao próximo, a nossa base de convivência pacífica. Então, isso vem embutido em vários ensinamentos de Jesus, não só nesse, né, da César o que é de César, mas em vários ensinamentos de Jesus. Então, em resumo, o que ele traz aqui nesse texto, com essa explicação fantástica, pequena, mas fantástica, da César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está falando de valores éticos, de valores morais e de valores espirituais. Não vamos colocar na conta de César o que é uma questão de Deus, e não vamos colocar na conta de Deus o que é uma questão de César. Ou seja, não vamos colocar na conta da nossa espiritualidade maior, de Jesus, de Deus, do Pai Criador, aquilo que são problemas dos homens, que são normas dos homens, que são regras dos homens. E não vamos colocar na conta dos homens aquelas questões da espiritualidade. Vamos separar, fazer esse trabalho de reconhecimento. E, de toda forma, vamos, acima de tudo, respeitar o nosso próximo. Por isso, esse ensinamento vem nesse capítulo 11, amar aos nossos semelhantes, né? Amar aqueles que conhecemos, mas, acima de tudo, aqueles que não conhecemos. Aquele vizinho que a gente não tem tanta proximidade, aquela pessoa que a gente nunca viu na vida, mas está frequentando um lugar comum a nós. Aquelas pessoas que a gente não tem nem contato, mas que vivem em sociedade como nós. Então, o que seria da sociedade se metade delas cumprisse a lei e a outra metade não cumprisse? O que seria dessa sociedade, né? Uma sociedade caótica, desorganizada, desrespeitosa, que não conseguiria acolher e abraçar todos que vivem nela de forma, não diria nem igual, mas de forma justa para todos, né? É isso que a gente busca. E as leis estão aí para que a gente possa caminhar aos poucos no sentido de se melhorar como uma construção coletiva. Então, ficam aí esses ensinamentos, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Sigamos as nossas normas, as nossas regras, tanto aqui no mundo material, como no mundo espiritual, no mundo interno, no mundo interior de cada um, né? Porque a nossa consciência sabe exatamente o que é certo e o que é errado. Vamos fazer esse autoexame, vamos pensar se nós estamos respeitando o nosso convívio em sociedade, vamos pensar se nós estamos respeitando o nosso conviver conosco, né? Conviver consigo mesmo, se a gente respeita essas regras de justiça, de amor, de caridade, pois essa é a proposta do Cristo para nós. Então, eu queria
agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês mais uma vez e convidar para que a gente possa fazer uma oração de encerramento. Ó Pai bondoso, Pai misericordioso, Tu que és justiça suprema, amor infinito, abençoa nesse momento a todos nós que estamos aqui reunidos, mesmo que virtualmente. Lança sobre cada um de nós, sobre cada lar, sobre cada família, a Tua luz de amor, de esperança e de coragem para seguirmos em frente. Ó Pai, derrama sobre os enfermos bênçãos de saúde, derrama sobre os que estão enclausurados, os que estão na miséria, a Sua misericórdia. Derrama sobre aqueles que estão com alguma desorganização psíquica, mental, o Seu alento, a Sua compaixão, Senhor. Que possamos estar hoje aqui em comunhão com o Senhor, para que saiamos cada vez mais fortalecidos, amparados e corajosos para seguir na luta do bem. Que assim seja. Obrigado à presença de todos e eu gostaria de convidar para que no próximo domingo possamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho aqui pelo canal do YouTube do GPEC. Até a próxima.